Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono, é alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar, começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela, e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona.
O coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida pouco a pouco para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham.
E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono. É alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem, os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar, começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual.
Quando Deus separa alguém, ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida pouco a pouco para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo.
É proteção, não é abandono. É alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar, começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço.
Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida, pouco a pouco, para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono, é alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar.
O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar. Começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando.
A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida pouco a pouco para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono, é alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias.
Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar. Começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele.
No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida pouco a pouco para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono. É alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação.
O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes. E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar. Começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói.
A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade, é revelação, é Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou. Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida, pouco a pouco, para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome. Existem momentos na vida em que tudo começa a mudar de forma silenciosa, discreta, quase invisível. As pessoas se afastam, ciclos se encerram, oportunidades desaparecem, portas se fecham. E à primeira vista, isso parece derrota, rejeição ou azar. Mas para quem é escolhido, nada disso é acaso. Quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa separando. Essa separação não é castigo, é proteção, não é abandono, é alinhamento, não é perda. É direção. E, embora a separação doa, ela revela que Deus está conduzindo você para um nível onde nem todos podem entrar. O primeiro sinal claro de que Deus está te separando é a sensação de deslocamento. De repente, você não se encaixa mais onde sempre esteve. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Pessoas que eram parte da sua rotina já não te alcançam emocional ou espiritualmente. É como se sua alma tivesse crescido e o ambiente ao redor tivesse permanecido pequeno. Esse sentimento não é confusão, é elevação. O segundo sinal é o afastamento de pessoas, muitas vezes sem explicação. Você percebe que relações antigas começam a se desgastar. Algumas desaparecem, outras se tornam distantes.
E, mesmo quando você tenta segurar, elas se soltam. Isso acontece porque Deus remove da sua vida aquilo que não pode acompanhar o seu próximo nível. Há pessoas que pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Há vínculos que te enfraquecem em vez de te fortalecer. Deus separa para proteger. O terceiro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Intenções disfarçadas, ambientes pesados, palavras que não são verdadeiras. Essa sensibilidade te incomoda porque te faz enxergar o que antes você ignorava. Mas é exatamente essa visão ampliada que vai sustentar o propósito que está vindo. Deus te separa abrindo sua percepção. O quarto sinal é a solitude forçada. Você sente que está ficando mais tempo sozinho, mesmo sem querer. As distrações diminuem, as multidões desaparecem. Os ruídos enfraquecem e no silêncio você começa a se ouvir, começa a se enxergar. Começa a entender partes de si que nunca teve tempo de observar. Deus retira você da multidão para que você aprenda a caminhar com Ele, não com a aprovação dos outros. O quinto sinal é a ruptura interna. É quando nada externo muda, mas tudo dentro de você está em movimento. Você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber o que. É uma inquietação espiritual que parece empurrar você para frente, como se a própria alma estivesse pedindo espaço para crescer. Essa ruptura interna é o anúncio de um novo ciclo, e Deus sempre avisa no coração antes de mostrar nos fatos. O sexto sinal é o desinteresse pelo que antes te atraía. Há prazeres que perdem a cor, hábitos que perdem o sentido, caminhos que perdem a força. Isso não significa que você mudou de repente. Significa que Deus está te preparando para algo mais elevado. Ele esvazia aquilo que não serve mais para que você possa receber o que realmente pertence ao seu propósito. Quando esses sinais começam a surgir ao mesmo tempo, você pode ter certeza. Não é derrota, não é crise, não é azar. É separação, é transição, é preparação. Na próxima parte, você vai entender por que essa separação dói tanto, qual é o verdadeiro propósito por trás dela e como Deus usa o isolamento para revelar a missão de quem Ele escolheu. A separação dói porque ela desmonta tudo aquilo que você acreditava que precisava para se sentir seguro. Deus remove apoios, desfaz caminhos, silencia vozes e reorganiza sua vida de maneira que você não teria coragem de fazer sozinho. A dor não é o fim. A dor é a confirmação de que algo dentro de você está sendo quebrado para que algo maior possa ser construído. Antes de elevar, Deus esvazia. Antes de expandir, Ele retira o excesso. Antes de revelar o futuro, Ele encerra o passado. A separação dói porque ela te obriga a enxergar o que você não via. Pessoas que você idealizava revelam suas verdadeiras intenções. Lugares que você defendia mostram suas limitações. Caminhos que pareciam promissores deixam claro que nunca pertenceram ao seu destino. Essa revelação é dolorosa, mas libertadora. Ela te livra de ilusões que poderiam te aprisionar no momento mais importante da sua jornada. A separação também dói porque ela te faz confrontar partes de si mesmo que você sempre evitou. Quando Deus te retira do barulho, da multidão e das distrações, sobra você. E nesse encontro contigo mesmo, surgem suas dúvidas, suas crenças, seus traumas e sua verdade. É no silêncio que você vê o que precisa curar. É no isolamento que você descobre quem realmente é. Deus separa para revelar. Outro motivo pelo qual o processo dói é que Deus te prepara para carregar responsabilidades maiores do que as que você tem hoje. A transição nunca é confortável. O corpo estranha, a mente questiona, o coração resiste, mas a alma sabe. A alma reconhece que a dor é um anúncio. É o sinal de que você está sendo moldado para algo que exige maturidade, firmeza e clareza espiritual. Quando Deus separa alguém, Ele faz isso com precisão. Ele retira pessoas específicas porque o próximo nível não comporta determinados vínculos. Ele encerra ciclos inteiros porque novos caminhos exigem espaço. Ele fecha portas porque você não teria coragem de fechar sozinho. Ele coloca limites onde você insistia em permanecer. A separação não é rejeição. É alinhamento com quem você está se tornando. A solidão forçada que tantos escolhidos sentem é um dos maiores sinais de preparação espiritual. Não é abandono, é convocação. Deus te tira do ambiente de distração para te ensinar a ouvir a voz dele. No silêncio, você começa a reconhecer direções que nunca percebeu antes. Começa a sentir o que ignorava. Começa a entender propósitos que pareciam distantes. No isolamento, ele fala. Na quietude, ele constrói. A ruptura interna também tem um propósito profundo. Quando algo dentro de você começa a pedir mudança, não é ansiedade. É revelação. É Deus sinalizando que seu tempo em determinado ambiente terminou.
Quando o antigo começa a perder o brilho, é porque o novo está se aproximando. Quando a alma se incomoda, é porque a consciência está crescendo. A ruptura é sempre o início da transformação. E o desinteresse pelo que antes te atraía é uma das provas mais claras de que Deus está preparando sua mente para um novo nível. Ele precisa desligar você de prazeres, hábitos e caminhos que não combinam com o destino que ele está desenhando. É como se ele estivesse te reprogramando por dentro, removendo tudo que te manteria preso a versões antigas de si mesmo. A parte mais profunda da separação é que ela antecede a revelação. Deus nunca expõe a missão antes de preparar o mensageiro. Nunca entrega o propósito antes de fortalecer a alma. Nunca coloca alguém em posição elevada antes de moldar seu caráter no oculto. É no anonimato que ele te treina. É na invisibilidade que ele te fortalece. É na separação que ele te transforma. Em muitos momentos, essa separação parece injusta. Você olha ao redor e se pergunta por que pessoas que vivem no automático continuam aparentemente bem, enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta cortes tão dolorosos. Mas é justamente aí que está o sinal. Deus não investe tão fundo em quem ele não pretende usar em profundidade. Quanto maior a lapidação, maior a obra que será feita através de você. A dor é proporcional ao propósito. Existe também um tipo de separação que acontece dentro dos seus desejos. Coisas que você tanto queria simplesmente deixam de fazer sentido. Sonhos antigos perdem a força. Planos que eram prioridade já não tocam mais o seu coração como antes. É como se Deus estivesse trocando o combustível da sua alma. O que antes te movia já não te move, porque ele está alinhando seus desejos com o chamado que vem pela frente. Outra parte difícil desse processo é sentir que ninguém te entende completamente. Você tenta explicar o que está acontecendo, mas as palavras não alcançam a profundidade do que você está vivendo. Parece que tudo acontece em um nível invisível, inacessível para quem está de fora. E é verdade, a separação é um trabalho entre você e Deus. Muitas vezes, o mundo só verá o resultado, nunca o processo. Em certos momentos, você pode até pensar em voltar para o que Deus já tirou da sua vida. Voltar para relações, ambientes, hábitos ou versões antigas de si mesmo que parecem, à distância, mais confortáveis. Mas sempre que tenta voltar, algo te incomoda, algo não encaixa, algo te mostra claramente que aquele lugar não é mais seu. Isso não é culpa, é proteção. Deus não permite que você se acomode em lugares que ele já declarou como encerrados. Com o tempo, você percebe que a separação também te ensinou a depender menos dos outros e mais de Deus. Aquilo que antes você buscava em opiniões, conselhos e validações externas, agora você começa a buscar em silêncio, em oração, em introspecção. A confiança que antes estava nas mãos das pessoas vai sendo transferida pouco a pouco para as mãos de Deus. E essa transferência dói, mas liberta. E quando o processo termina, algo muda dentro de você. A dor se torna clareza. O silêncio se torna visão. A solidão se torna força. O que parecia perda se revela como proteção. O que parecia confusão se revela como direção. Você percebe que não foi afastado por acaso. Você foi separado porque é escolhido. A separação é sempre o prelúdio de algo maior. Quando Deus te tira de onde você está, é porque Ele está te levando para onde você pertence. E ninguém pode impedir o destino de quem Ele chama pelo nome.